Olá pessoal, salve Maria Santíssima. Salve Maria. Neste vídeo nós viemos explicar o verdadeiro significado do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo e o porquê de o liberalismo ser o maior inimigo deste reinado. Então isso também é um vídeo para as pessoas que são de direita, que se dizem conservadores ou católicos conservadores, como nós já fizemos em um vídeo passado sobre o conservadorismo, os problemas. É muito importante porque nós nem adotamos ideologias de esquerda nem a direita, e exatamente por isso que o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo é abolido praticamente das duas vertentes. Então, para aquelas pessoas que defendem uma direita católica, talvez esse vídeo seja de grande auxílio, assim como foi para nós entendermos o verdadeiro sentido do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, mas vocês tiram isso das vozes da cabeça de vocês. Então tá bom. Não. Aqui estão uma das obras. Uma obra que nós já mencionamos aqui e está em promoção inclusive na nossa livraria é esta, que é o Catecismo do Reinado Social de Nosso Senhor Jesus Cristo. É um livro publicado pela Edições Virtus. Eu acho que é um lançamento e você pode conferir na nossa livraria em promoção. É um livrinho pequeno, mas muito útil, muito claro para entendermos isto. E um livro que foi enviado pelo Instituto Santo Atanásio se chama Código Social e Código Familiar. Aqui também coloca as diretrizes do Código da doutrina social da Igreja. E o que tem a ver a doutrina social da Igreja com o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo? Tudo o que a direita não sabe praticamente. Então, para nós explicarmos estes temas, estas questões, nós precisamos ir lá em um dos principais e primeiros artigos do Credo, que nós recitamos na missa de sempre, o Credo Niceno-Constantinopolitano. Deus é criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. E é por isso que Deus é criador das coisas visíveis e invisíveis, do céu e da terra. Céu e terra significam isso, coisas invisíveis e coisas invisíveis. E exatamente o que é o homem, por o homem ser, na antropologia atomista, um composto de corpo e alma. Nós não somos puros animais, ou só corpo, e também não somos puro espírito, como anjos. Nós somos um composto. E por que entender essa antropologia? É entender também o papel do homem na sociedade, ou a sociedade cristã, por assim dizer. E é onde o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo irá atuar. Porque quando você separa o homem apenas do seu corpo, como os darwinistas fazem, que o homem é um animal, e esse animal evoluiu de outro animal e está em constante evolução, nós percebemos que o homem é apenas o seu corpo. Do outro lado, nós temos os esotéricos, que nos dizem que o homem é a alma e que o corpo não importa. Os dois caem em vertentes opostas, mas que são ainda erradas. E isso acontece ainda hoje. Porque quando o homem, que é um ser composto, vive em uma sociedade, esta sociedade é composta de pessoas, desses homens, que têm um fim específico. E qual é o fim do homem? É o próprio Deus que o criou. O fim do homem é o próprio Deus. Isso deve ficar claro. Então, mas eu já sei disso. Mas talvez não saiba que o fim da sociedade também é este, pois a sociedade não é outra coisa senão esta união de famílias ou uma união de homens, que seja entendido no verdadeiro sentido, A sociedade é composta de homens. Se o fim do homem é Deus, então o fim da sociedade também é Deus. Não pode ser a própria sociedade. Isso é um absurdo. O fim da sociedade ser ela mesma não faz sentido nenhum. Exatamente, duas linhas opostas aqui e que são a briga hoje, tanto na política brasileira, internacional, ou até aqui no YouTube, que é a zona de ninguém. Quando nós temos a sociedade como fim, nós temos ideologias de cunho coletivas, ou seja, cunhos utópicas, o comunismo, o socialismo, o nacionalismo, ou, por exemplo, o próprio fascismo. Então, essas são ideologias em que a sociedade é o fim e o Estado vai manter essa sociedade utópica. Ou seja, o homem é o meio e a sociedade é o fim. Agora, quando nós temos uma ideologia ao contrário, em que o homem é o fim e esse homem é o fim
esse homem como fim é utilizado principalmente pelo liberalismo e pelo conservadorismo. A sociedade será o meio, está correto, mas o fim não será Deus. E é por isso a crítica contra o conservadorismo. Por quê? Porque o conservadorismo, ele não mostra Deus vivo, Jesus Cristo, como o rei da sociedade. Mostra que os indivíduos podem guardar certas leis morais, certo ser transcendental. Ele não chega a dizer, por exemplo, que é Deus, mas que essa sociedade conservadora se une e ela é o fim do homem. Então, há uma completa incompatibilidade entre ser católico e ser liberal. Não existe católico liberal. Ou católico conservador. Exatamente. Porque o católico admite Cristo como o único rei. Uma vez que Cristo é rei, o nosso fim é Deus. E exatamente. Então, e por isso que não dá para se unir com um protestante. Isso. Sabe por que é o problema? Né? É um ecumenismo em torno de um inimigo em comum. Então, nós temos os comunistas que querem destruir o Estado. É verdade, querem, de uma forma, uma revolução cultural, destruir as bases cristãs. É verdade, mas há uma união, um tal ecumenismo em torno desse inimigo em comum que tanto os hereges protestantes quanto os católicos têm. Só que isso é temporário. Essa união é temporária, porque a união verdadeira é em torno do reinado social. Os protestantes admitem o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo, seria admitir a própria Igreja Católica. Isso é impossível. Então, quando o católico tira o principal, que é o reinado social, e começa a admitir certa união para ir contra o aborto, para ir contra, por exemplo, leis contra os cristãos, etc., ele acaba admitindo que o reinado social nada mais é que uma convenção entre os católicos. Mas não, o reinado social é algo concreto. Apesar de ser espiritual, ele abrange também o material. Então, Cristo é rei do homem, que é matéria, carne, e que faz parte dessa vida temporal, mas que também caminha para a vida eterna. Então, isto é o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo. É esse verdadeiro império de Cristo sobre a sociedade, sobre todos os âmbitos da vida humana. A sociedade é um meio para o fim que é Deus. Por isso a sociedade carece da graça santificante. E o único meio de que ela tenha esta graça é admitindo Cristo como rei. E na prática, como é que isso funciona? Na prática, nós deveríamos ter leis que facilitem que o homem possa, por meio da sociedade, se santificar, certo? Então, as leis é que fazem parte desse corpo do Estado. Agora, como nós não temos leis que favoreçam a igreja, leis que favoreçam o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo, são leis que favorecem o homem, que favorecem o liberalismo. Ou seja, o antropocentrismo. O liberalismo nada mais do que o antropocentrismo. É colocar Deus, é colocar o homem como Deus. Ao invés de o homem fazer a vontade de Deus, ele faz a sua própria vontade. Ou seja, o homem acaba que é o próprio Deus. Isso é o Estado laico que nós temos aí liberal. hoje em dia. Liberal. Exatamente o que vai acontecer. Vou dar um exemplo bem prático. Você que trabalha, por exemplo, e trabalha no domingo, você não tem necessariamente uma escolha de dizer, olha, eu sou católico e não posso trabalhar no domingo. Porque as leis não te favorecem. Porque a lei vai dizer o seguinte, o trabalhador deve ter uma folga. Mas não significa que é uma folga no domingo, não significa que é uma folga para santificar o domingo. É uma folga, tanto faz, geral, de forma geral. Pode ser no domingo, pode ser no sábado, pode ser na segunda, pode ser na terça, tanto faz. Não é uma lei trabalhista voltada ao reinado social, porque se levar em consideração que no domingo o homem deve santificar esse dia para Deus, porque o domingo é feito para Deus, tem que ser levado em consideração. Mas como nós estamos numa sociedade liberal, domingo é só mais um dia qualquer, entendeu? Então a lei está voltada para a liberdade do homem, para o bel prazer do homem quando tem isso. Só que o que nós deveríamos ter, na verdade, é uma lei voltada para o reinado social, exatamente onde ele se encaixa. E o que nós vemos na realidade, portanto, não é a sociedade como deveria ser, ou seja, um meio
repleto da graça santificante, mas, pelo contrário, acaba sendo um obstáculo para alcançar o nosso fim. O homem que busca o seu verdadeiro fim tem a sociedade como um obstáculo. Ela não favorece o homem para encontrar o seu fim, para chegar ao seu fim, que é o próprio Deus. Isso. Pelo contrário, né? E os liberais tendem a dizer que o homem se basta. O homem se basta a si mesmo. Mas isso é um erro, um dos erros muito interessantes que mostra que o ser humano seria autossuficiente, que ele não dependeria de ninguém. Mas ele coloca aqui no livro algo muito interessante. Não é verdade que o indivíduo se baste a si mesmo, por mais preciosa que sejam as suas faculdades. Sem a sociedade na qual é chamado a viver, ele não pode nem conservar a sua existência, nem atingir a perfeição do espírito e do coração. Ou seja, essa ideia liberal de que o homem pode fazer o que quiser e ele é livre das amarras de uma sociedade é falsa. É falsa. De que a sociedade não influencia o homem é falsa. Que o homem pode fazer o que ele quiser é falsa. Ou seja, o homem agora é o novo Deus. Aquela imagem do homem vitruviano, ele tem essa referência do antropoteísmo, a religião do homem para o homem. Então, o reinado social ele destrói isso. E é por isso que no Estado liberal, como nós vivemos, é impossível praticamente, porque você tem que abranger a Igreja Católica como mais uma religião entre as outras. E compactuar então com este Estado liberal é como que apostatar, é você dizer, não, Cristo não é rei. Então nós católicos temos que ter essa clara percepção de que Cristo é rei, e é rei por essência e natureza, pelo que nós chamamos de união hipostática. Deus, Cristo, é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, então ele é rei. Todos os reinados que já existiram nessa terra foram temporais, mas o reinado de Cristo é eterno, ele nunca acabará, não terá um fim, ele é eterno. Quando nós temos essa percepção, fica muito claro o porquê de Cristo ser rei. Só ele pode ser verdadeiramente rei. E antigamente, quando a igreja e o Estado estavam próximos, tinha uma coerência, os reis tinham essa percepção de que eles tinham um poder, mas era um poder temporal, e eles estavam submissos ao rei, ao verdadeiro rei, que é o rei eterno, que tem poder sobre o que é temporal e sobre o que é atemporal. E alguém vai dizer, então vocês querem uma teocracia? Veja que nem na Idade Média existia esse termo. Esse termo foi cunhado muito tempo depois, essa ideia de uma teocracia. Ou seja, o Estado, o que é o Estado? O Estado é o corpo e a igreja é a alma. A alma manda no corpo, o corpo obedece à alma, da mesma forma que deveria acontecer conosco, principalmente, porque o homem é um composto. E assim também o homem, por ser composto, como ele tem uma alma e como ele tem um corpo, ele precisa de bens materiais, ou realidades materiais, e bens atemporais, ou bens espirituais. Então a igreja promove o fim do homem. E o Estado... Mais, né? Ela não só promove, como ela é a única Exato. que tem o poder de interpretar a vontade de Deus. Então, quando nós entendemos qual é o nosso fim, que é fazer em tudo a vontade de Deus, nós percebemos o porquê de precisarmos ser submissos à Igreja Católica. Isso já foi deixado muito claro por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ela é a única que tem o poder, né, o magistério da Igreja tem o poder de interpretar e revelar qual é a vontade de Deus. Revelar não no sentido da revelação que acabou no último apóstolo, né? Vocês entenderam. Mas eu tenho um magistério tem o poder isso. de interpretar a vontade de Deus. Então nós temos que estar submissos à igreja. E é por isso que a igreja tem que estar unida com o poder temporal do Estado. Exatamente. Então essa foi algo muito interessante nesses livros, porque o que se diz hoje, né, devido ao Estado democrático, é que a igreja está apartada do Estado e o Estado não pode ser confessional, não pode professar nenhuma religião. Mas isso é completamente ao contrário do que se fala nessas obras. Por quê? Porque como o homem é composto dessas duas realidades, essas duas naturezas, também será a relação com o homem, com outros homens, ou seja, uma sociedade, essa sociedade com o Estado e o Estado com a igreja. Existe uma hierarquia dessas relações.
Então, quando se aparta e diz que a igreja precisa, uma igreja livre, viver num estado livre, é dizer que tanto faz. Então, a igreja católica é assim tão comum como qualquer outra confissão de fé, certo? Isso. Então, por isso também se diz que a maçonaria é o principal inimigo da Igreja Católica, né? A maçonaria nada mais é do que tudo isso, este liberalismo, esse ecumenismo, humanismo, antropocentrismo. Então, para quem não entende muito, é isso. Exatamente, ela promove isso e acaba com que o homem sendo o centro, então não importa qual a religião que você está, todos fazem parte da mesma humanidade, com confissões de fé diferentes. Olha que interessante. Agora não é mais a unidade de Deus no homem, é a unidade do homem em algum tipo de Deus. Tanto faz. Entendeu? O importante é ter uma fraternidade. Então, quando você percebe o que é o reinado social, essa ideia de fraternidade já não funciona muito bem. Porque vai ter fraternidade com quem? Só com aqueles que professam a mesma fé. Como é que tu vai ter fraternidade com alguém que não professa a mesma fé? Isso é praticamente impossível, é só nos documentos pós-conciliar que aparecem essas coisas. Então nós temos que ser verdadeiramente católicos. Só é verdadeiramente católico aquele que entende que Cristo é rei, que vive como se Cristo fosse o rei da sua vida e que busca o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo nesta terra. Exatamente, e é importante frisar, nas leis que compõem o Estado. Porque nós teremos juízes correspondendo a essas leis, advogado correspondendo a essas leis, e aqui nesse livro ele coloca bem certinho o Código Social, até relações de trabalho que correspondam a essas leis. Algo muito interessante que coloca nesta obra, por exemplo, são as associações como os sindicatos, como, por exemplo, a livre iniciativa. A igreja não é nada contra isso. Olha que interessante, como a direita nos faz crer que sindicatos são coisas de comunistas que querem destruir a economia. Não é isso. Agora, olha que interessante, a igreja é contra o controle unificado desses sindicatos, por exemplo. E que mesmo os sindicatos, as leis trabalhistas, os empresários, na livre iniciativa, seja dentro desse conjunto de leis do Estado que é o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Então nós precisamos ressignificar tudo aquilo que talvez nós tenhamos aprendido por essa ótica do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. E tem livros muito bons que falam sobre política, sobre economia. Tem um padre, o padre Menvel, né? Menvel, que publicou alguns livros sobre esse tema e que nos ajudam a entender um pouco mais essas questões práticas. E estará aqui em alguns vídeos neste canal. E para a gente abandonar esse conceito de conservadorismo católico, liberalismo católico, que direita católica, que tanto hoje virou moda aqui, pelo menos aqui também no YouTube, em tudo quanto é lugar agora aparece essas questões. E quando a doutrina social mesmo da igreja foi praticamente abandonada. Então agora parece que sempre parece uma briga entre direita e esquerda dentro da igreja. Mas o que, na verdade, é que nós devemos abandonar ambas essas ideologias. Até nesse livrinho aqui ele faz uma crítica sobre esse tal liberalismo católico. E ele diz ainda que o tal liberalismo católico provoca a perda de um número incalculável de almas. Então, para que vocês possam entender um pouco melhor sobre esse assunto, eu recomendo muito esse livro aqui. Ele é bem simples, mas abrange muitas coisas que nos fazem entender com profundidade o que é o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Acesse nossa livraria para adquirir estes livros com descontos, porque a promoção vai até o dia 21 deste mês. Exatamente. Então, se você já viu atrasado, perdeu a promoção, mas está lá ainda. Mas tem disponível na livraria. Exatamente. Então, e essas obras foram importantes para nós também por essa questão de pensar se essa direita, conservadorismo, liberalismo, libertarianismo, anarcocapitalismo, todas essas questões que nós vemos hoje, na verdade, não auxiliam em nada a doutrina católica. Pelo contrário, corrompe e não chega a destruir, mas azeda o vinho, entendeu? É por isso que às vezes nós já dissemos aqui no canal que nós não somos de direita ou de esquerda, nós somos católicos. Isto basta. E quando nós entendemos o que é o reinado social, nós então entendemos por que basta. Eu sou católico. E não é para defender a esquerda e o comunismo e etc. Pelo contrário, porque muitos católicos batem no comunismo e são muito bons no que fazem. A gente não está criticando isso. Mas e o liberalismo? E a maçonaria? E a república? E o humanismo que está no Concílio Vaticano II? E aí?
Não vão falar nada porque esses também são problemas e muito mais graves, entendeu? Teologia da libertação é gato morto. Todo mundo bate e sabe que é um problema. Agora, existem problemas muito maiores que são origem da teologia da libertação, origem do comunismo. Então espero que vocês tenham gostado deste tema. Deixe aqui embaixo nos comentários se você gostou. E compartilhe esse vídeo também com as pessoas que vocês conhecem. E se você não gostou e você for criticar, eu vou apagar e não fique triste. Salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei. Just say the words. Death to Cristo Rey. Long live the federal government. No, padrino. They're just words. I can't, padrino. Just for your mother. Viva Cristo Rey. I love you.